Saudações! Vamos para a nossa 7ª aula de matemática e programação. Essa aula está dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, nós vamos rever como converter números decimais em binários. Na segunda etapa, vamos abrir o Delphi e conferir o programa que foi desenvolvido com o objetivo de fazer essa conversão de decimal em binário. Na terceira etapa, nós vamos esquadrinhar o algoritmo para compreendê-lo, para entender o que está acontecendo ali. E na quarta e última etapa, vamos utilizar um método conhecido como teste de mesa, que tem por objetivo acompanhar o comportamento das variáveis, entender o funcionamento do algoritmo e resolver alguns erros. Então vamos começar. Vou converter aqui o número 16. Acompanha como é fácil isso aqui. Vou dividir por 2 porque eu quero ir para o sistema binário. Vou do decimal 16 para o binário. 2 vezes 8, 16, para 16 nada. Divido o quociente aqui por 2. 2 vezes 4, 8. Para 8 nada. Divido o próximo quociente por 2, sempre por 2, porque eu estou indo para o binário. 2 vezes 2, 4, para 4 nada. E, finalmente, encontrei o 1 aqui. 2 vezes 1, 2, para 2 nada. Coloco a setinha para poder me orientar aqui o sentido da... Eu tenho que reescrever o número. Então ficou assim. Então 16 em decimal equivale a 10.000 em binário. 10000. E para ter certeza, eu abro a calculadora. Está aqui específico, está no modo programador. Clico em decimal, digito o número que eu quero converter e clico em binário. Está aí, 10.000. Está certo, está ok. Agora observe o seguinte. Esse cara aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. Esse é o resto. E esse é o quociente. Professor, por que o senhor está enfatizando isso? Porque quando nós entrarmos no Delphi, precisaremos criar variáveis que vão representar esses caras aqui, esses números, com o objetivo de recriar esse algoritmo no Delphi. Ou seja, não basta ensinar para o aluno como fazer essa operação, essas divisões sucessivas. Eu tenho que ensinar ao aluno a ensinar ao computador como fazer essa tarefa aqui também. Tá ok? Então tá jóia, vamos lá para o Delphi. Eu vou abrir aqui o programa que foi criado. Observa que esse conteúdo aqui, conversão de decimal em binário, binário em decimal, decimal em octal, octal para hexadecimal, isso aqui é conteúdo de ciência da computação, meu amigo. Mas com o método mestre máximo de ensino, até as crianças conseguem fazer. Bom, eu vou executar aqui o programa. Identifique-se e informe o número a ser convertido. Número 16, clique em calcular. Professor Pablo, o número 16 no sistema binário equivale a 10.000. Certinho, perfeito. Tá aí o programa funcionando, layout simples, enxuto. Agora vamos contemplar o algoritmo de solução. Vou averiguar aqui. Tá ok, tá gravando. Bom, eu vou dar um duplo clique aqui no botão calcular. Abriu aqui o código. Vamos entender esse código. Essa linha aqui é um comentário, não vai ser executada essa linha. Quando o fluxo chegar aqui, o fluxo de execução vai passar direto. É apenas um comentário. Essa é a área de declaração de variáveis. Essas variáveis são locais. Locais ao botão, a esse botão aqui, ó, botão calcular. Serão contempladas somente aqui. Não são variáveis globais, são variáveis locais. E quais variáveis eu tenho aqui? Tenho a variável i
variável C, que são os contadores que trabalharão em conjunto com os laços de repetição, fazendo o controle dos vetores, etc. Temos aqui as variáveis dividendo, quociente e resto, todas elas são do tipo inteiro. E o tipo inteiro, aqui ó, quando eu coloco o cursor, o ponteiro do mouse em cima dele, ele mostra aqui algumas informações sobre essa variável, a faixa de abrangência dela. Observa aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 bilhões, menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648. E vai até o valor positivo, 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. É a faixa de abrangência da variável tipo integer. Aumentou bastante. Antigamente, lá na época do Delphi 3 era menos 32.768, se eu não me engano, até mais 32.767. Conforme a tecnologia vai avançando, a coisa vai melhorando, vai aperfeiçoando. É bem provável que nas versões mais atuais do Delphi, esse valor tenha sido aumentado, não tenho certeza, eu tenho que averiguar, mas por enquanto é esse valor que nós vamos trabalhar aqui. Logo abaixo tem uma variável do tipo vetor, variável bit, poderia ser qualquer nome aqui, você que determina o nome da variável. Agenda, telefone, você especifica o nome. O que é uma variável? Só para lembrar, é uma área na memória do computador que foi alocada para armazenar dados. Uma variável normal, ela vai armazenar só um dado. No decorrer do programa, esse dado pode ser alterado, daí o nome variável. Porém, essa variável aqui é uma variável mais do que especial, um vetor. O vetor é capaz de armazenar várias informações simultaneamente. No caso aqui vai do 1 até o 8. O nome array aqui identifica o vetor. Eu posso alterar essa faixa de valores aqui para ir do 1 ao 30, do 1 ao 50, do 1 ao 1000, do 1 ao 10.000, do 1 ao 50.000 e assim sucessivamente, respeitando a faixa de abrangência da variável integer, que é de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões e você está vendo o número aí, 147 milhões, etc. Se porventura eu precisar de um valor que exceda isso aí, eu tenho que mudar essa variável. Então aqui é o nome da variável, array, a faixa de valores e o tipo da variável, né? Of integer, pode ser of string, of boolean. Aqui você vai especificar o tipo da variável. Bom, begin, início, aqui é a área de inicialização das variáveis, onde eu estou inicializando as variáveis, estou inserindo algum valor nelas. A variável resto foi inicializada com 0 e eu coloquei aqui um comentário, porque se algum programador for dar manutenção, for tentar entender o que se passa aqui, ele vai ver, o cara está inicializando as variáveis aqui. Tudo bem que é óbvio, mas para alguém que esteja começando, um aluno que está vendo isso aqui, ele vai ler essa informação e vai ter certeza que está alimentando a variável com alguma coisa, está inicializando. A variável i está sendo inicializada com 1, a variável quociente com o valor 0, dividendo está recebendo o conteúdo do edit 1, ou seja, quando o usuário digitar uma informação aqui, clicar em calcular, essa informação vai cair aqui dentro da variável dividendo e vai ser convertida. Observa aqui, o edit trabalha com texto, dividendo trabalha com número do tipo integer, então tem que converter, vai ser convertido de str, de string para inteiro e ser armazenado aqui nessa variável. Na sequência, nós estamos limpando o edit 3. Para quê? Quando eu digitar um número aqui, pedir para calcular, o sistema vai informar quanto que equivale esse número decimal em binário. Porém, se eu quiser calcular outro número, eu vou digitar esse outro número decimal aqui, vamos pedir para calcular, e ele tem que limpar o dado anterior, para que eles não se emaranhem, não se embaralhem, não fique tudo misturado. Então eu peço para limpar o edit 3. Aqui ele limpa o edit 3. E o comentário está deixando isso bem claro. Estou acompanhando a aula aqui por a hora, porque o tempo ali que eu tenho que ir para a aula daqui a pouco. Tem que estar monitorando aqui o tempo. Bom, bit, logo abaixo aqui, vamos ver onde é que eu parei.
inicialização de variável. Tá, repeat. Aqui é o laço de repetição. Esse comando aqui é um laço de repetição e todo o bloco que está contido aqui dentro, ele vai ser repetido tantas vezes quantas forem necessárias, respeitando a condição de parada aqui no until. Esse until permite o programador informar a condição de parada, que no caso aqui é qual? Quando o quociente for igual a 1 ou o quociente for igual a 0. Vamos entender o que está se passando aqui. Ele está dizendo que o resto vai receber o dividendo dividido pelo número 2. Por quê? Porque eu estou indo para o binário. E o comando mode vai retornar para mim o resto da divisão inteira. E esse resto vai ser armazenado aqui nessa variável. Aqui dentro, eu vou dividir o 16, aqui no Paint, vou dividir o 16 pelo 2. E ele vai pegar o resto, que é esse cara aqui. O mode vai retornar esse número aqui, ó, esse resto. E vai armazenar onde? Nessa variável. Na sequência, a variável quociente vai receber o dividendo dividido por 2. E o que esse comando div faz? Ele vai pegar, meu amigo, o quociente. Vai pegar este quociente e jogar e armazenar aqui nessa variável, na variável quociente. Está vendo aqui? Ó? É isso que está escrito aqui. Mas, professor, como é que eu posso ter certeza? Para isso eu coloquei o comando showMessage. O showMessage vai exibir uma mensagem na tela, que está na forma de um comentário, e se o fluxo passar aqui não é executado, mas eu vou tirar o comentário e vamos ativar o comando showMessage. Agora ele está ativo. Eu posso executar que ele vai acontecer na tela. Ele mostra o que? O conteúdo da variável quociente, o que ela está armazenando nesse dado momento de execução do programa. Eu vou executar e nós vamos acompanhar. Vou executar ele aqui. Identifique-se e informe o número a ser convertido. Número 16. Número 1. Número 16. Clique em calcular. Segundo os nossos cálculos aqui no Paint, 16 dividido por 2 deu resto 0, quociente 8. Então é esse 8 que tem que aparecer lá. Vou clicar em calcular. Tá vendo aqui, ó? 8. Quando eu clicar em OK, ele vai mostrar o próximo quociente, que é o 4. Olha aí, 4. Agora vai mostrar o 2. E por fim, né, finalmente, vai mostrar o 1 aqui, tá vendo? Professor Pablo, o número 16 no sistema binário equivale a 10.000. Então, quando eu coloquei esse showMessage, foi para rastrear o que está se passando com a variável quociente, meu amigo. Eu estou esquadrinhando a variável, eu estou acompanhando como ela está se comportando. Entendeu? Muito bem, vamos avançar aqui. A variável dividendo aqui recebe quociente. O que é isso? Se você observar o algoritmo aqui que eu fiz aqui no Paint, as divisões, 16 dividido por 2, deu quociente 8, resto 0. Se você prestou atenção, você vai observar que o quociente da divisão anterior vai se tornar o dividendo da próxima divisão. Olha que sensacional, cara. Olha que coisa show de bola. Esse cara aqui, o 4, ele é o quociente da divisão anterior, mas vai se tornar o dividendo da próxima divisão. Olha que show. Sensacional. Tá aqui, é isso que está escrito aqui. Dividendo recebe o quociente. É isso que está acontecendo. Aqui embaixo, nós temos a variável bit, que é o vetor. A variável bit, na sua posição i, vai receber o resto. Não entendi nada, professor. Vamos lá no Paint que eu vou te explicar agora. Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Muito bem. O que é um vetor? Eu vou criar aqui o vetor, com um exemplo do vetor. Então está aqui um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Vou colocar um nome nesse vetor. A identificação dele no vetor, nomes. É o nome, a identificação do vetor é nomes.
Agora eu vou colocar o índice. Tá aí o índice. Agora eu vou alimentar o vetor, vou colocar informações aqui dentro. Vou chamar de... E assim sucessivamente. Tem o nome de várias pessoas aqui. Várias pessoas. Então, nomes é a identificação do vetor. Esses números são os índices. Para que vão servir os índices? Para eu poder me referir a uma determinada informação aqui, ó. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, eu estou dizendo que a variável auxiliar vai receber o conteúdo do vetor nomes na sua posição 3. O que significa isso? O vetor nomes, na sua posição 3, ele vai pegar este conteúdo e armazenar aqui, ó, na variável. Deixa eu voltar lá. Vou pegar aqui o pincel, certo? Ele vai armazenar esse conteúdo aqui, na variável auxiliar. Vou fazer mais uma vez. Se eu disser isso aqui, vamos mudar essa cor. Agora eu estou dizendo que a variável auxiliar vai receber o conteúdo do vetor nomes na sua posição 1. Esse camarada aqui, essa cidadã aqui, Ana, esse conteúdo vai vir parar aqui, ó, dentro da variável auxiliar. É isso que eu estou dizendo aqui. Então esse aqui é o vetor, a sua identificação, os seus índices e seus conteúdos. Isso é o vetor. É uma variável mais poderosa, porque se você cria uma variável comum, você tem isso aqui, uma caixinha na memória, pode armazenar um dado. O vetor não, o vetor é sensacional, ele pode armazenar várias informações de uma vez só. Tá vendo aí? Beleza. Então vamos dar prosseguimento. INC-I. O que é isso? INC-I. Parece até nome de vírus, né? Mas não é não. Isso aqui é um comando que vai incrementar a variável I. Eu tenho aqui vou colocar aqui, ó, I, 2 pontos igual a 1, comando repeat. Aqui tem um bloco de comandos qualquer, vou colocar aqui, bloco de comandos. Until, faltou um detalhe, e programando no Paint, hein? Sensacional. Até que I seja igual a 3. Beleza, tá aí. Então o que acontece aqui? Eu estou inicializando a variável I com 1. Entrei no repeat, isso aqui vai ficar repetindo. Aqui tem um bloco de comandos aqui, dentro desse repeat. Quando chegar aqui, a variável, o comando inc vai incrementar o i, ou seja, o i vai valer i mais 1. 1 mais 1, 2. Chegou aqui, repete até que i seja igual a 3. I igual a 3? Não é, igual a 2. Então ele vai voltar até a parte superior da tela, até essa parte aqui, desculpa, vai retornar até essa parte aqui, ó, esse comando aqui, repite. Vai vir outra vez, executando o bloco de comandos. Quando chegar aqui, inc vale a 2, mais 1 vale 3. Chegou no until, repete até que i seja igual a 3. I igual a 3 é, então ele segue o fluxo. Continua executando o programa. Compreendeu? Beleza, então vamos seguir.
chegamos aqui no if, a estrutura condicional if. Se o quociente for 1, se for igual a 1, então bit i, bit, a variável bit, né, que é o vetor, na sua posição i, vai receber 1. Ou seja, se o cidadão digitar aqui 1, o número 1, para converter para binário, automaticamente essa linha já alimenta o vetor com o valor correspondente em binário. Se o quociente for 0, então o edit3 recebe resto, recebe o conteúdo da variável resto e posteriormente deixa o laço de repetição. Tá aqui, exit vai abortar o laço de repetição, vai sair. Na sequência, temos o until, né, que é a condição de parada desse repeat. Quando chega aqui, ó, until quociente igual a 1, por quê que vai parar quando o quociente for 1? Porque se você acompanhar, meu amigo, aqui, ó, você vai ver que ele vai dividindo. Quando encontrar o 1, tem que parar. Então essa é a condição de parada desse algoritmo. Se o quociente for igual a 1 ou o quociente for igual a 0, porque existe uma situação que o quociente fica igual a 0. Você tem que, como programador, você tem que prever isso. Durante os testes do sistema, você tem que fazer uma série de experiências para pegar essas brechas todas e ir fechando para o sistema funcionar. E como é que eu descubro isso? Tem que ir testando, tem que ir programando para ir ganhando experiência. Chegou aqui, tem outro laço de repetição. Deixa eu ver aumentar o tempo. Laço de repetição for. For, que é um parafaça, né? O repeat. Qual a diferença do laço de repetição? O repeat para o for. O repeat, ele vai se repetir um número indeterminado de vezes e a condição de parada você especifica aqui. O for, ele vai se repetir um número pré-estabelecido de vezes. Você já pré-estabelece aqui em cima. Esse for, no caso, ele vai repetir da posição i, que é a última posição do vetor, e vai descer até o 1. Por exemplo, ele vai fazendo as divisões e vai alimentando o vetor aqui, ó. Colocando aqui 0, 1, 0, 0, 0, do 1 para cima, para o 8. Mas na hora de mostrar isso na tela, ele faz o processo inverso, cara. Ele vem daqui para lá, ó, tá vendo? Ele vai começar, a posição i é essa aqui, ó. Isso aqui é o índice. Esses números aqui, esses números são o índice. Então, para poder exibir o vetor, eu começo de trás para frente. Olha que coisa impressionante aqui, ó. Vou começar daqui para lá. Então tá aqui, ó. Para ser a posição i, desça até 1. Então ele está voltando, tá? 8, 7, 6. O edit3 recebe o edit3, ele mesmo, mais o vetor na sua posição C. Eu posso trocar aqui dentro a variável contadora. Então, o edit3, esse camarada, vai receber, o edit3 vai receber ele mesmo, mais o conteúdo do vetor C. Show de bola. E aqui, a nossa variável voz, né, que está instanciada na memória, vai ler o texto para a gente, vai ler as informações. Tá ok. Agora vamos ver a parte final dessa videoaula, a parte derradeira dessa videoaula. Você aqui acompanhou o algoritmo passo a passo, mas existem situações, meu amigo, que o algoritmo não está funcionando de jeito nenhum, você está tentando descobrir, não está conseguindo, está arrancando os cabelos, já foi dar uma rolê na praia, já foi em tal lugar e não está resolvendo. O que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir, você vai pegar uma folha ou então vai abrir o Word e vai fazer o teste de mesa, cara. Você vai pegar as variáveis do seu programa, vai criar uma tabela. Como é que eu crio uma tabela? No Word, por exemplo, você vem aqui em inserir, clica aqui em tabela, especifica aqui uma tabela com tantas colunas, tantas linhas de acordo com o número de variáveis que você tem. Coloca as variáveis todinhas aqui em cima do seu sistema, você vai lá no sistema, vê as variáveis todinhas que tem lá, coloca aqui no Word e vai acompanhar. Edit3 não é uma variável, mas já está aqui também porque eu vou inserir valores aqui dentro, vou trabalhar com ele. Então você vai averiguar o que está acontecendo passo a passo e vai alimentar aquele teste de mesa. Por exemplo, está aqui, resto vale 0. Aí eu vou lá, coloco aqui, resto vale 0. Voltei no programa. A variável i recebeu 1. Eu vou lá e coloco. A variável i recebeu 1. Na sequência, quociente recebeu 0. Eu venho aqui e faço a mesma coisa. E vou rastreando o programa, eu vou esquadrinhando tudo que está acontecendo ali até eu descobrir qual é o problema
equacionar e botar o programa para funcionar, porque é isso que o patrão lá da empresa de programação está querendo, quer ver funcionando, não quer saber de desculpa de jeito nenhum. Ah, eu tô com conta em casa, meu time perdeu, não quero nem saber, meu amigo. Tá aqui o programa, eu quero funcionando. É isso aí que vai acontecer. Esteja preparado. Bom, isso aqui é conteúdo de ciência da computação, mas como eu disse, com o método mestre máximo de ensino, até uma criança consegue acompanhar pelo menos aqui a parte matemática. Se o seu filho consegue me acompanhar na matemática e na programação também, procura os professores da tua escola, que esse moleque é superdotado. Coloca numa escola apropriada, porque tem que explorar esses potenciais aí. Tá ok, pai? Então tá, Jóia. Muito obrigado e até a próxima.